Todos sabem que o planejamento do Vasco da Gama para a próxima temporada já começou. E o primeiro investimento do Vasco tem que ser esse volante chamado Santiago Souza. Volante de 26 anos de idade, argentino. O que esse cara jogou bola no dia de ontem contra o Flamengo foi brincadeira. É o investimento certo para arrumar o meio-campo do Vasco da Gama. Você, torcedor vascaíno, aprovaria a contratação do volante Santiago Souza, do Racing da Argentina? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco da Gama, confirmou que já tem oferta para a renovação de contrato do lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues. E os mandos de campos da semifinal da Copa do Brasil já está definido e o Vasco pode levar o jogo para São Januário. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes. Dá aquela moral pra gente, não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 22.400 inscritos. Falta menos de 20 pessoas, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o nosso lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues. Nos últimos tempos tem rolado informação de que o Vasco não tinha procurado lateral para renovar o contrato e agora, dessa vez, o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco da Gama, confirmou que já tem proposta na mesa para a renovação de contrato do lateral uruguaio. Vamos lá. Vasco realizou uma proposta de renovação do lateral direito Pumita Rodrigues. O executivo Admar Lopes comentou sobre o assunto. Há conversas para renovar com o Puma. Há uma oferta. Estamos discutindo. Vamos ver se nas próximas semanas temos alguma novidade. Informação importante para a gente poder saber e que inclusive o Colina em Foco foi lá no sorteio da CBF, onde Admar Lopes falou, e ele deu uma entrevista e perguntou sobre o Pumita e o Admar respondeu. Vou colocar o vídeo aqui para vocês na tela. Financeira de o fazer, com certeza que é uma decisão que vai ser a melhor para o Vasco. Em relação ao Puma? Há conversas para renovar, há uma oferta, há discussões, vamos ver se nas próximas semanas há alguma novidade. Rapidinho. Então tá aí, Admar Lopes, diretor do Vasco da Gama, confirmou que tem uma oferta na mesa para o lateral direito Pumita Rodrigues. Então vamos aguardar. Nos próximos dias deve ter mais atualizações em relação a isso, mas é importante. É um lateral que no lado direito, é que eu falo, ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente acaba pecando muito, né? Mas é um bom lateral. É um bom lateral para ser um reserva do Paulo Henrique, né? Não é um péssimo lateral, tá longe disso, é um lateral de seleção uruguaia, inclusive, né? Titular até mesmo, que foi no último amistoso do Uruguai. Então é importante a gente ter esse nível de jogador no Vasco. E outra, é um lateral que se deu muito bem do lado esquerdo improvisado, né? Então acaba abrindo essa opção aí de renovar o contrato do Pumita. A questão que fica ali é o salário dele. O salário do Puma não é tão baixo, né, para ser um lateral reserva. E outra, ele quer oportunidade, ele quer disputar a Copa do Mundo com a seleção uruguaia no ano que vem. E aí, para isso, ele precisa ser titular. E no Vasco, na minha opinião, ele não tem vaga para ser titular no lugar do PH, né? O Paulo Henrique é um lateral absoluto. Bom, pessoal, uma outra informação, não é nem informação, mas é uma análise minha em relação a isso. Para quem viu o jogo do Flamengo no dia de ontem contra o Racing, né, na Libertadores, cara, o que jogou bola esse senhor que tá na tela aí? Santiago Souza, volante argentino de 26 anos de idade, jogou muita bola no dia de ontem. E o Vasco, a gente sabe que tem uma dificuldade ali no meio-campo. Não dá pra gente ter o Hugo Moura como titular. O Hugo Moura o Vasco tem 10 falhas individuais na temporada. 5 são do Hugo Moura. Não tem condições um jogador desse ser titular do Vasco da Gama. E hoje, ele é titular do Vasco, ao lado do Cauã Barros. O Barros é um volante que conseguiu arrumar o meio-campo do Vasco, mas ainda precisa de um outro volante para ajudar a arrumar o meio-campo, né? Ao lado do Barros. E cara, pra mim o investimento certo é o Santiago Souza. Que partidaça esse volante jogou no dia de ontem contra o Flamengo no Maracanã. Olha aqui, ó, Santiago Souza é o investimento certo para o Vasco melhorar a qualidade do seu meio-campo. Formaria uma dupla de volante de primeira linha
com o Cauã Barros, que foi o que eu falei pra vocês. Ele tem 26 anos de idade e é muito acima do futebol argentino, por jogar de zagueiro e de volante. Tem o estilo perfeito para o Fernando Diniz pedir, né? O que o treinador Fernando Diniz pede é o mesmo estilo ali que o Souza tem. Então, cara, pra mim é um baita volante, faz a posição de zagueiro também. Cara, que partidaça esse cara jogou no dia de ontem. Que partidaça. E aí a Arena Cruz Maltina trouxe essa análise. Eu assisti o jogo do Flamengo ontem que realmente, cara, o cara ele saiu destruído da partida de ontem. Eu não posso mostrar a imagem dele aqui na tela. Por quê? Porque, cara, tinha sangue, tinha tudo, né? Então eu não posso mostrar pra vocês. Mas, cara, que partidaça. Que partidaça desse cara. E olha aqui, ó. Olheiro Sudaca, né? É um cara que traz... É um olheiro sul-americano. Time brasileiro que quer brigar por coisas grandes na próxima temporada e precisa de uma referência na equipe, não tem segredo. É descarregar a grana no Racing da Argentina e contratar Santiago Souza, monstro de jogador, homem de segurança à frente da zaga. Cara, e realmente é isso. A partida que ele fez ontem foi surreal contra o Flamengo. O cara saiu ali acabado, mas deu a vida dentro de campo. E tem muita qualidade. É um jogador para jogar no futebol brasileiro realmente. E o Vasco já começou o planejamento para a próxima temporada. Para a temporada 2026. E se o Vasco realmente quer montar um time competitivo, tem que começar por esse volante chamado Santiago Souza. E aí, pra você que não conhece o jogador, eu trago aqui as estatísticas dele. Santiago Souza, jogador de 26 anos de idade, né? Nasceu na cidade de La Plata, na Argentina. Tem 1,82 de altura. A posição principal dele é zagueiro, mas ele também joga como volante, como jogou no dia de ontem. O agente dele é o Hernan Berman. Ele é antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção sub-20 da Argentina. Ele tem contrato com o Racing até o dia 31/12 de 2027. Então tem ainda aí mais 2 anos de contrato com o Racing. O valor de mercado dele hoje é de 8 milhões de euros. É um valor que não é baixo, mas é um valor ali, ó, uns 40, 50 milhões de reais, né? Tá ali naquele valorzinho ali do euro convertendo pro real. Se o Vasco quiser contratar ele, o Vasco vai procurar, vai tentar fazer uma proposta e tudo mais, tá? Então é importante a gente saber sobre isso, sobre esse volante chamado Santiago Souza, beleza? Informação importantíssima. E aí tá aqui os números do jogador no campeonato argentino. Primeiro, olha o campo. Ele joga como zagueiro, joga como volante, joga como meia central. E isso aqui é o que o Fernando Diniz mais ama, né? O Fernando Diniz gosta desse tipo de jogador que joga em diversas posições. A gente vê o que ele fez com o Hugo Moura. O Hugo Moura é volante, ele colocou como zagueiro, saiu até bem relativamente, mas voltou ali para a posição de volante, até porque o Vasco contratou 2 bons zagueiros, Cuesta e Robert Renan. Então, cara, é um jogador que joga em 4 posições, 3 posições se precisar, né? Então é importante saber sobre isso. É um jogador que foi, né, crescido ali no River Plate, ele cresceu no River Plate, começou no Sub-20, depois foi pro River Plate 2, depois agora subiu pro elenco principal, depois jogou no Atlanta dos Estados Unidos, depois foi pro Racing da Argentina e é onde tá hoje, né? O Racing na época pagou 3,8 milhões de euros pelo jogador. E é um jogadoraço. Um jogador que se destacou na partida de ontem contra o Flamengo. E a gente pode dar uma olhada nos números do Santiago Souza nessa última temporada. Na Libertadores ele jogou 11 jogos, fez 2 gols e 0 assistências. Na Copa Argentina 2025 ele jogou 3 jogos, 0 gols e 0 assistências. No torneio Apertura 2025, né, lá da Argentina, 11 jogos, 1 assistência. E no torneio Clausura de 2025 ele jogou 9 jogos, 0 gols e 0 assistência. É um jogador que eu falei pra vocês que é volante. A função dele não é fazer gol, ele não vai ter estatísticas lindas, nada do tipo. É um volante titular absoluto do Racing, né? Que temporada passada, inclusive, conquistou a Sul-Americana, se eu não me engano, né? Em cima do Cruzeiro, eu acho que foi. E, cara, nessa temporada tá jogando muita bola, tá na semi da Libertadores, ontem fez um jogo duro com o Flamengo, claro, se defendeu bastante, mas tem um próximo jogo que deve atacar o Flamengo, e cara, a gente vai ver mais esse Santiago Souza, mas pra mim, cara, muito bem avaliado, excelente partida dele, vou acompanhar mais dele porque é um excelente jogador,
tá? Temporada passada, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, pra vocês verem aqui, né, o título dele, vencedor da Copa Sul-Americana do ano passado. Como eu falei pra vocês, do Racing em cima do Cruzeiro. Inclusive em cima do Fernando Diniz, né? Importante saber sobre isso. E ele também é campeão da Copa Libertadores, tá? Provavelmente pelo River Plate. Ele na temporada passada ele jogou 51 jogos, fez 2 gols, 1 assistência, 14 cartões amarelos, 4.492 minutos jogados. Então, cara, é um jogador que joga 90 minutos todas as partidas, titular absoluto no Racing. Não tem por que o Vasco não buscar esse jogador para ajudar o Cauã Barros a arrumar o meio-campo do Vasco da Gama. Para mim é um baita jogador e tem tudo para dar certo no Vasco se ele vier. E a gente pode dar uma olhada nos números dele no SofaScore, que eu acho que é o melhor lugar pra gente olhar. Tá aqui, ó, os números do Santiago Souza no SofaScore. Cara, a gente consegue ver aqui, a nota dele é tudo máxima, né? A nota do Santiago Souza é tudo 7. Você consegue ver aqui, ó, 7.3, 7.2, 7.0, 7.4. Aqui ele jogou mal, 6.6, 7.2, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2, 7.5, 7.4. Cara, é um jogador que tem notas excelentes. Excelente como volante. Tem tudo pro Vasco ali buscar ele. Pelo menos buscar alguma estatística ali, procurar um pouco, ver quanto que o Racing quer por ele e tudo mais. É um baita jogador. É um baita jogador e pra mim o Vasco tem condições de buscar ele. E a gente consegue ver aqui o mapa de calor dele, cara. Olha o mapa de calor do Santiago Souza. Você vê que ele fica ali mais no meio campo. Ele joga como volante também, mas a principal posição hoje que ele vem jogando no Racing é como volante, como ele jogou no dia de ontem, e fez uma partidaça. Então, cara, é um cara ali pra chegar no Vasco da Gama e ser o investimento certo. A gente já viu partidas dele e, cara, um baita volante de verdade. E você consegue ver aí no mapa de calor que ele joga realmente ali, ó, no meio-campo do Racing, arruma aquele meio-campo do time argentino. Informação importante pra gente poder saber em relação a Santiago Souza, volante argentino. Bom, pessoal, no dia de ontem teve o sorteio da Copa do Brasil no mando de campo, né? O Vasco não importa tanto esse sorteio do mando de campo e tudo mais. Claro que a gente quer jogar o jogo da volta, né, no Maracanã, com a venda de ingressos primeiro para a torcida vascaína. Mas enfim, a torcida do Fluminense não é presente em nada, né? Não bota medo em ninguém. Provavelmente eles não vão esgotar. Afinal de tudo, o Vasco ele vai jogar como mandante, tá? No primeiro jogo, dia 10 de dezembro, né, pela Copa do Brasil. Teoricamente vai ser no Maracanã, tá? Teoricamente. E o Fluminense decide a semifinal como mandante no dia 14 do 12. Os 2 jogos serão no Maracanã, tá? E aí tem ali informação do Cruzeiro e tudo mais, mas é o seguinte, segundo informações aqui do Globo Esporte Vasco, o Vasco tentará jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense em São Januário. Todo vascaíno prefere, disse o diretor Admar Lopes. O Cruz Maltino vai conversar com o poder público, que é a ABEP, né, para tentar autorizar. E vamos conversar com as forças públicas. Neste momento não temos decisão. A decisão é deles e vamos respeitar. Todo vascaíno prefere jogar em São Januário. E nós não somos exceção, afirmou o diretor de futebol Admar Lopes. Lembrando que o Vasco tem um contrato, né, que tem que mandar todos os clássicos ali, Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil não tem esse acordo. Só que o problema é, eu discordo de levar esse jogo pro São Januário. Discordo. Por quê? Porque em São Januário vai ser 90-10, o jogo do Vasco como mandante. Claro, vai ser maior festa, vai ser um caldeirão. O Vasco pode montar um resultado ali excelente. Mas fato é, no jogo da volta, vai ser 90-10 também no Maracanã. E aí, cara, creio eu, que a torcida do Fluminense vai ficar mais presente do que o último jogo. E aí você imagina, Maracanã ali com mais 50 mil pessoas, 60 mil pessoas apoiando o Fluminense e 2 mil, 4 mil pessoas no Maracanã, torcida do Vasco apoiando o Vasco. Né? Vai ser uma pressão do Fluminense ali, querendo ou não. Então é mais fácil jogar os 2 jogos das semifinais 50-50, né, na minha opinião, do que dessa maneira que foi, que pode ser se o Vasco levar para a semifinal para o São Januário. Então quero saber a sua opinião aqui nos comentários em relação a essa situação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo você também clicar no botão de hypar,
É super importante de verdade. Estamos perto de chegar à marca de 22.400 inscritos. Então se inscreve aí, dá aquela moral pra gente crescer cada vez mais aqui na plataforma. Beleza? É super importante. Domingo tem jogo do Vasco da Gama, você já sabe, vai ter live pré-jogo aqui no nosso canal, então fiquem ligados. Vasco vencendo, você sabe também que tem aqueles vídeos de reações que vocês gostam e tudo mais. Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaína. Esse vídeo agora tá saindo por umas 11 horas, 11h30, né? Então perdão pela demora, era pra ter saído 6 horas da manhã, mas acabou que teve imprevisto no dia de ontem, não consegui gravar, né? Imprevisto na minha faculdade, e aí eu não consegui gravar. Mas tô postando vídeo pela manhã. Daqui a pouco de tarde, umas 4 horas, 5 horas, tem vídeo novo pra vocês também, então fiquem ligados. Tamo junto, um abraço a todos, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!